Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos finalizar a ideia da resolução de problemas, do agente de resolução de problemas, agora trabalhando com uma metaheurística que aborda um conjunto de soluções e, a partir desse conjunto de soluções, extrai uma abstração da natureza relacionada à evolução dos indivíduos para encontrar as soluções ou a solução ótima do nosso problema. Nessa aula, nós vamos tratar os algoritmos genéticos, tentar abordar um pouco sobre as possíveis variações e mostrar como funciona toda a configuração e quais os parâmetros necessários para aplicar essa metaheurística em um problema que pode ser de otimização ou pode ser ainda de classificação e entender melhor como a evolução das soluções acontecem a partir dessa estrutura populacional. Assim, os algoritmos genéticos eles vão funcionar como uma adaptação da evolução dos indivíduos pela fundamentação do Darwin e manter um conjunto de estados sempre mais aptos a permanecerem na sucessão das gerações, ou seja, no conjunto de execução do nosso algoritmo. Os estados sucessores, a forma em que eles vão sendo gerados, ela é realizada a partir da combinação entre dois estados antecessores, que é o que a gente vai caracterizar e informar uma nomenclatura dizendo que são os pais. Então, a gente não vai modificar somente um único estado agora. Nós vamos trabalhar diante de uma metaheurística populacional. Então, nós vamos ter algumas abstrações, como, por exemplo, o indivíduo vai ser um estado que vai ser uma solução do nosso problema. Uma população é um conjunto de indivíduos que, por sua vez, é um conjunto de estados. A própria combinação de elementos dessa população vai gerar os novos indivíduos, soluções ou estados. Então, os nossos sucessores agora são os descendentes de um estado, que é do nosso organismo, e eles vão ocupar a próxima geração de acordo com o seu valor. Então, nas metaheurísticas anteriores, nós calculávamos o valor de cada estado, e para agora os algoritmos genéticos, nós vamos chamar isso de uma adaptação, ou seja, quão aptos esses indivíduos estão presentes no nosso problema. Se um problema for de maximização, os indivíduos que possuírem maior fitness são os indivíduos mais aptos a permanecerem nas execuções do algoritmo. Os indivíduos que têm um menor fitness, um valor de solução, são os menos aptos e, por sua vez, estão fadados a não participarem mais das próximas gerações, das próximas execuções, iterações do nosso algoritmo. Os algoritmos genéticos, por sua vez, fazem parte de um ramo de um conjunto de algoritmos que estão dentro da classificação de evolucionários. Tá? Então, esses algoritmos eles têm algumas semelhanças para a resolução de problemas. A principal semelhança entre eles é a ideia de trabalhar diante de um ambiente populacional, de um conjunto de indivíduos, e aplicar a relação entre os próprios indivíduos encontrados inicialmente para evoluir a medida de encontrar a solução ótima. Então, essa técnica de busca
ela é fundamentada na metáfora do processo biológico da evolução natural, segundo Darwin, onde os indivíduos mais aptos, ou seja, as soluções melhores, elas perduram mais no nosso processo de evolução. Assim como o Simulated Annealing é fundamentado num processo físico-químico lá da mecânica, nós temos outras meteorísticas também, como a colônia de formigas, que também fundamentam-se a partir de processos biológicos encontrados na natureza. A ideia dos algoritmos genéticos é trabalhar com uma otimização global, tá? Então, de uma forma geral, é encontrar problemas em que eu tenho vários picos possíveis e tentar identificar o pico ótimo a partir da configuração e execução dos parâmetros e execução do algoritmo genético. E eles são realmente baseados na seleção natural e na combinação de informações entre os indivíduos. A seleção natural, transcrevendo para o nosso problema, é pegar duas soluções e a genética é montar características fundamentais de cada solução e fazer uma construção a partir do cruzamento dessas informações. Então, em sumo, um algoritmo genético tenta encontrar soluções, cruzar essas informações de cada solução e avaliar à medida que classifica os melhores indivíduos para permanecerem a cada iteração que o nosso algoritmo acontece. Então, nós podemos trabalhar com algumas características para representar o nosso problema. Então, a gente pode codificar os parâmetros com os próprios parâmetros. A gente pode gerar um algoritmo genético que avalia os parâmetros da nossa própria aplicação do algoritmo genético. Perceba que nos algoritmos anteriores, nós definíamos os parâmetros de entrada e, à medida que executávamos, a gente pegava as informações das soluções para avaliar o nosso algoritmo. Com o algoritmo genético, a gente pode estabelecer uma codificação dos parâmetros, executar os algoritmos para avaliar esse conjunto de parâmetros possíveis. Tá? Então, como eu falei anteriormente, eles vão trabalhar com uma população e não somente com um único indivíduo ou uma única solução. Então, mais uma vez, já abstraindo os conceitos, uma população aqui para a gente vai ser um conjunto de soluções. Em outras palavras, um conjunto de indivíduos e cada indivíduo representa uma solução do meu problema. A ideia do custo ou recompensa. A gente tem isso bem definido e, mais uma vez, um conceito. Aqui a gente vai definir o nosso fitness ou a adaptação de cada indivíduo dentro da execução do nosso algoritmo. Em outras palavras, eu estou classificando o meu indivíduo e tenho mecanismos de saber se esse indivíduo é melhor ou pior do que outro, se a solução é melhor ou pior do que outro. A ideia final do algoritmo é usar uma forma estocástica para pegar soluções de alguma aleatoriedade, mas conduzindo a partir de sempre mantendo informações ou soluções importantes dentro do nosso mecanismo completo do algoritmo. Os nossos parâmetros, eles são representados como um gene em um cromossomo. Então, no problema das N rainhas, a gente vai ter que fazer a representação do que é um indivíduo. E um indivíduo tem um conjunto de cromossomos. O nosso conjunto de cromossomos vai representar cada índice do nosso vetor para o problema das N rainhas. Então, esse vetor completo
representa uma solução que, por sua vez, é o seu indivíduo. Cada elemento do cromossomo é um gene, e esse meu gene é um valor que pode ser especificado e vai depender de cada problema. Por exemplo, as N rainhas, cada índice do meu vetor, ele pode ter um valor que vai de 1 ou 0 até o número de rainhas menos 1 ou N especificamente. Então, o gene do algoritmo que eu vou tratar, do cromossomo, é o conjunto de valores que eu posso associar para cada elemento, para cada informação importante do meu algoritmo. Então, como um cromossomo representa um indivíduo, e ele é composto por uma configuração de alelos, que é a informação de cada gene para cada elemento do meu vetor. A posição de um gene no cromossomo corresponde a um locus gênico. Então, para que vocês possam entender melhor, se eu tomar como exemplo o problema do caixeiro viajante, com 3 cidades, eu poderia definir um vetor com 3 posições, e cada posição desse vetor só pode ter o valor 1, 2 ou 3. E para que eu tenha uma solução válida, eu preciso não repetir a visitação dessas cidades. Lembrando que para cada problema nós vamos ter um tempo necessário para modelar bem a representação como um indivíduo e um algoritmo genético. Tá? Então, a nossa abstração entre a evolução natural e o nosso problema computacional está descrito nessa tabela. Um indivíduo para a gente agora será uma solução do nosso problema. Uma população representa um conjunto de soluções. Um cromossomo é a representação de uma solução. Paralelamente, a gente pode definir um indivíduo que é igual a um cromossomo, né, que é um conjunto de cromossomos na evolução natural, mas ele pode ser definido como uma solução também, a representação do nosso problema. Um gene é a parte da representação de uma solução. É o índice lá do meu vetor, por exemplo, de representação dessa solução. O nosso crossover é, na realidade, tem uma correção aqui, tá? Não é um operador de busca, na realidade. É um operador de cruzamento. É a troca de informações que eu vou realizar entre os elementos. E a nossa mutação é, dentro do operador de busca, tá? De um contexto geral, ela vai ser um salto que realizaremos para sair de ótimos locais. A mutação é pegar um indivíduo e modificar com alguma probabilidade uma informação desse indivíduo a fim de dar um caráter aleatório à nossa busca. E a nossa seleção natural, na evolução, ela é basicamente reutilizar boas soluções que provavelmente contenham informações excelentes para o nosso problema e, a partir dessas informações, repassar para novas soluções uma boa informação a fim de encontrar soluções melhores. Então, todo o mecanismo do nosso algoritmo, com essa transcrição entre o conceito da evolução natural para o problema computacional, é representado nessa tabela. Então, a estrutura básica do nosso algoritmo geral, né, o primeiro passo, nós vamos fazer a inicialização, definindo uma população inicial, ou seja, um conjunto de soluções iniciais do nosso problema, e atribuindo os valores necessários para os parâmetros iniciais do nosso algoritmo. Em segundo lugar, nós vamos fazer a avaliação
de toda a população, ou seja, se nós tivermos 10 indivíduos, 20 indivíduos, N indivíduos, nós vamos realizar a avaliação para esses N indivíduos. E já adiantando que o tamanho da minha população é um parâmetro inicial do meu problema. Após a avaliação, nós vamos usar alguns mecanismos, tá? Tenho vários, que vão nos ajudar a selecionar soluções, selecionar indivíduos, para realizar uma recombinação, um crossover, uma troca de informações, a fim de melhorar as melhores soluções encontradas até então. Essa recombinação ela é realizada a partir de uma porcentagem de execuções. Essa porcentagem também vai ser um parâmetro do nosso algoritmo. Essa porcentagem é a nossa taxa de crossover. Após a recombinação, nós vamos ainda verificar uma possibilidade, que normalmente é pequena, de realizar a mutação sobre indivíduos. Essa mutação é, como eu havia explicado, uma modificação na minha solução pequena, de uma maneira em que ela possa me eliminar de alguns pontos que estão próximos de um ótimo local. Então, a mutação é de fundamental importância para que a gente dê um caractere de globalidade à nossa busca. Essa mutação também, por sua vez, tem uma taxa associada e essa taxa também é um parâmetro do nosso algoritmo, que é a taxa de mutação. Logo em seguida, a gente finalizou a nossa primeira geração. A geração é um conjunto de indivíduos que foram recombinados, que possivelmente foram mutados e agora estão diante de uma nova população. Esse critério de parada ele é muito semelhante ao que a gente já vem estudando. Ele pode ser realizado de várias formas. Então, se eu estou diante de um problema de, digamos assim, de classificação ou de reconhecimento de padrão, se eu cheguei no padrão que eu quero a partir da execução da minha primeira geração, eu paro e digo que cheguei no meu objetivo, apresentando a minha solução. Caso contrário, se eu não cheguei, eu volto para essa nova população que foi gerada, ela vai ser reavaliada novamente. Mais uma vez vão ocorrer seleções, recombinações e mutações, e o nosso critério de parada vai ser testado. E essa logística fica em execução até que esse condicional seja realmente efetivado, né? O nosso teste de objetivo seja efetivado. Essa é a ideia básica do nosso algoritmo genético. A gente precisa só entender melhor como funciona cada fase e como deve ser aplicada para alguns problemas específicos. Bom, então a gente vai começar com um conjunto K de estados gerados aleatoriamente. Esse conjunto K, pessoal, é a nossa população. Cada estado, ou indivíduo aqui para a gente, ele vai ser representado como uma cadeia, né? Sobre um alfabeto finito. Eu tenho que ter agora uma função de fitness. Essa função de fitness, ela recebe um indivíduo e retorna um valor associado a esse indivíduo. Então, por exemplo, se eu estou diante de um problema do caixeiro viajante, a função de fitness recebe um indivíduo que é um trajeto pelas cidades e retorna, por exemplo, qual foi a distância que o caixeiro, para essa solução, andou. A minha função tem que ser capaz de calcular esse valor e dizer que aquele trajeto tem aquele valor associado.
Então, ela é responsável pela avaliação da minha solução dentro do contexto de todas as soluções que eu tenho em mãos, né? Que é o meu conjunto K de estados. Os indivíduos selecionados, a partir de alguma estratégia de seleção, a gente vai ver algumas, eles vão gerar novos indivíduos a partir do cruzamento e das mutações, do crossover e da mutação em si realizada. Mais uma vez, a gente tem algumas estratégias para realizar esses operadores de seleção. E aí a gente vai fazer essa repetição até que se tenha realmente a construção do nosso objetivo. Tá? A seleção, a gente vai escolher os indivíduos que participarão do processo reprodutivo. Os operadores genéticos vão fazer esse mecanismo de troca de informações para encontrar novas soluções. E aí, em algum momento, nós podemos usar a estratégia de elitismo, que é para descartar a população ruim e ficar só com os indivíduos mais aptos dentro do meu contexto. Tá? Então, esse é o nosso mecanismo principal de execução do algoritmo genético. Algumas coisas devem ser consideradas, né? Primeira delas, como criar cromossomos e quais os tipos de codificação a usar. Vai depender do nosso problema, né? O nosso problema, ele pode ter diversas formas de representação. O ideal é que a gente escolha uma em que, ao receber essa estrutura que representa a minha solução, eu possa ter uma função de fitness que me dê a informação e a classificação dentro do contexto das minhas soluções possíveis. Aí eu tenho ainda como escolher os pais para a realização do crossover. Bom, eu tenho um mecanismo que me permite usar um torneio, ou seja, eu digo quantos indivíduos eu quero escolher e realizo de forma aleatória uma busca dentro da minha população, ou ainda eu posso fazer uma seleção a partir de aspectos do fitness da minha função. Então, eu posso fazer uma busca, uma roleta, dando maior probabilidade de escolher os melhores indivíduos da minha população. Então, eu tenho algumas estratégias que eu posso trabalhar. A geração de uma população a partir de duas soluções pode causar a perda da melhor solução? E o que fazer? O que acontece? Se eu estou armazenando sempre as melhores informações ao final do meu processo, se eu utilizo um mecanismo de elitismo, eu nunca vou perder a minha melhor solução. Então, sempre é interessante guardar pelo menos uma solução que é a melhor a cada geração em que ela é encontrada. Tá? Então, esse é o mecanismo de elitismo e ele pode ser fundamental na execução do teu algoritmo genético.